Bendito seja o nome do Senhor, graça e paz aos nossos queridos irmãos e aqueles que nos visitam nesta noite, sejam muito bem-vindos. O tema da mensagem desta noite, Cristo chamando a igreja ao arrependimento, algo relevante, importante. Você pode até pensar, né, por que se fala tanto de arrependimento? É necessário, é importante para a nossa caminhada. Deus tem sempre algo a nos falar através da sua palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Nós vamos meditar neste texto. Obrigado. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Estamos usando a NVI. Agora sim. Diz assim a palavra do Senhor. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A igreja estará sentada. Meus amados, o texto que nós lemos, ele está no livro de Apocalipse, um tema importante, interessante. Apocalipse, ele traz para nós aquilo que é a revelação de Deus para a sua igreja, é o fechar de um projeto de Deus para a vida do homem. E quando lemos a carta de Laodiceia, que é a última carta das 7 cartas de Apocalipse, ela traz para nós o resultado da insatisfação de Deus com aquela igreja. Quando nós começamos a meditar um pouco nas demais igrejas, a igreja de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, nós observamos que claramente em algum momento do texto há sempre uma referência boa da parte de Deus, um feedback positivo com relação àquela igreja. E aquela igreja é a igreja que é a forma escrita mais severa da parte de Deus. A única coisa boa que tinha naquela igreja era a sua alta imagem. Ela se achava melhor, ela se achava autossuficiente diante das circunstâncias que ela vivia. Então, quando nós analisamos as 7 cartas de Apocalipse, essa carta é a carta mais difícil
com relação àquilo que é o propósito de Deus. Porque não há nenhum texto dizendo que ela estava, apesar das suas dificuldades, ela estava bem. Isso para nós, meus amados, é muito relevante, porque nós precisamos identificar aquilo que Deus está falando e que falou àquela igreja, e aquilo que Deus Ele quer falar conosco nos nossos dias. A palavra de Deus, ela é o nosso manual da vida, ela é a fonte da vontade de Deus para a vida do homem. Então, quando nós começamos a meditar nesse texto, nós começamos a ver que a igreja, ela precisava tomar um outro rumo da sua vida. Ela precisava mudar os seus conceitos, mudar a sua imagem, mudar aquilo que ela tinha colocado no seu coração. E na realidade que vivemos hoje, meus amados, não é diferente. A palavra de Deus, ela tem sempre um recado da parte de Deus para nós. Sempre nós podemos extrair aquilo que Deus falou com aquele povo e que o que Deus está falando conosco nos nossos dias. Aquela cidade, ela foi fundada aproximadamente em 250 a.C. por Antíoco da Síria. E ela tinha um lugar estratégico. Era uma cidade rica. Era uma cidade onde tinha um centro financeiro muito grande. Tinha uma indústria têxtil onde se produzia uma lã de grande valor. Ela tinha também um centro médico conhecido pela fabricação de colírios. E tinha as águas térmicas, que é tão citado aqui nesse texto. Então, quando nós analisamos, num contexto geral, nós temos um diagnóstico do que Deus estava falando com aquela igreja, do que o nosso Deus estava falando com aquele povo. Então, a primeira experiência, o primeiro diagnóstico que começamos a compreender é que havia uma perda de vigor. A igreja, ela se tornou morta, ela tinha perdido os seus valores, ela tinha perdido a sua visão e tinha perdido as suas vestimentas. E é por isso que é importante conhecermos um pouquinho do contexto dessa mensagem, porque quando o Senhor relaciona que faltava colírio para os olhos, estava relacionando aquela igreja ao teor daquela cidade, porque ela tinha uma fabricação de colírio. Quando o Senhor fala que ela precisava de vestimentas, o Senhor estava relacionando aquela igreja, dizendo: apesar de você ter tudo, ter a sua fabricação, falta vestes de salvação. Então, por isso é importante, meus amados, conhecermos o contexto histórico desta igreja. E quando nós começamos a meditar no primeiro versículo aqui, versículo 3, capítulo 15, diz assim: conheço as tuas obras. Meus amados, Deus é um Deus onisciente, onipresente. Ele conhece todas as coisas, nada foge ao seu controle. Ele sabe exatamente como entramos neste lugar. Então, quando o Senhor se vira para João e diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei muito bem o que você está vivendo. Então, quando nós começamos a analisar a nossa vida cristã, nós podemos observar que a nossa vida cristã, ela tem 3 temperaturas. Existe o coração ardente, aquele coração que arde quando ouve a palavra do Senhor. Nos lembramos de um fato muito interessante, de que quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaú, eles saíram do caminho, quando eles retornam, eles começam a conversar entre si e dizia: não ardia em nosso coração quando ele expunha as Escrituras. O coração ardente. Então nós devemos ter um coração ardente, meus amados. E muitas vezes o coração está frio, porque o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 24:12, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos estaria se esfriando.
É resultado daquilo que Deus falou no passado. E o coração morno, que é exatamente aquilo que o Senhor falou com aquela igreja. Quando nós começamos a analisar cada carta, meus amados, cada carta tinha uma característica. Algumas cartas viviam dificuldades, perseguições. Outra carta havia algo relacionado à religião, perseguições, heresias. Mas quando nós lemos Laodiceia não tinha nenhum problema teológico nem moral. Não havia falsos mestres em Laodiceia. Não havia heresias, não havia pecado de imoralidade. A carta não faz menções a nenhum herege daqueles dias. O que aconteceu com aquela igreja é que aquela igreja ela estava morna espiritualmente. Ela estava apática, indiferente. A igreja estava acomodada. Meus amados, e isso é um perigo muito grande na vida do crente. Na minha vida, na sua vida. Nós devemos estar muito atentos com aquilo que estamos fazendo. Nós não podemos deixar que a frieza ela entre no nosso coração. Porque o nosso coração, quando entra a frieza, a dificuldade, ela vai desfalecer na fé. Então aquela igreja estava acomodada. O fogo, ele precisa estar constantemente ardendo no nosso coração. O braseiro deve ser cutucado todos os dias. Então, quando estamos aqui, nós estamos cutucando o braseiro para que a chama do Espírito Santo não se apague da nossa vida, para que possamos ter uma vida na presença do Senhor, um coração alegre, um coração feliz, um coração grato ao Senhor, arrependendo-se dos nossos pecados todos os dias. Essa é a função, essa é a nossa necessidade maior que nós temos. E é por isso que é tão importante, meus amados. E é por isso que é tão importante vivermos uma vida de arrependimento. Não deixar que as nossas razões se aflorem no nosso coração. Não deixar que os nossos conceitos nos levem a levarmos uma vida morna. Porque o próprio Senhor falou, olha, antes fosse fria ou morno. Ou melhor, antes fosse fria ou quente, morno é um problema. Então aquela igreja, ela precisava viver uma experiência na presença do Senhor. Jesus identificou o crente morno pior do que o incrédulo. Verso 3, a partir do verso 15, diz assim: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor que fora frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Os irmãos, a orientação do Pai aqui é que o crente hoje, ele não pode ter uma vida meio termo. Eu não posso viver no pecado, viver na igreja, achando que está tudo certo. Eu preciso mudar os meus conceitos com relação ao Evangelho. Então, aquela igreja ali, eles precisavam viver uma experiência. Perto de Laodiceia existiam duas cidades, Hierápolis, que eram águas quentes, e Colossos, que eram águas frias. Então, a igreja de Laodiceia, ela não estava nem dando refrigério para o cansaço, nem a cura para o doente. Isso é muito sério. A igreja, ela estava sendo desagradável aos olhos de Deus. A religião morta, meus amados, ela provoca náuseas, ao ponto do próprio Senhor dizer que vomitá-lo-ei dentro de mim. Uma pessoa morna é aquela que há um contraste entre aquilo que diz e pensa ser. Mas a pergunta que nós
queremos falar para os irmãos é essa: o que é ser um crente morno? O que é isto? Crente morno, meus amados, é aquele crente que crê nas Escrituras. Ele até crê nas Escrituras, mas ele vive de uma forma errada. Ele não pratica coisas escandalosas. Não que ele esteja em conflito consigo mesmo, muito pelo contrário, ele está muito feliz com a sua condição. Ele olha para o espelho e diz assim: eu estou bem. Esse é o grande perigo da mornidão espiritual na vida do servo. Ele conhece as Escrituras, ele sabe o que é salvação, ele conhece aquilo que Deus está fazendo, mas o estilo de vida que ele está levando, está tudo certo, está tudo bem. Ele não quer se arrepender, ele não quer mudar os seus conceitos. Ele olha para si mesmo e diz: eu estou bem, eu sou autossuficiente, quando na verdade nós somos tão miseráveis, tão pobres, tão pecadores. Então, meus amados, muitas vezes o crente morno, ele se acomoda-se porque ele perdeu o seu fervor. Ele é um religioso praticante, mas o seu entusiasmo por Deus, ele se esfriou. Então, nós não podemos, meus amados, estar nessa condição, porque nós conhecemos o Evangelho, e se por algum momento da nossa vida nós estamos vivendo isso, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não quero ser um crente morno, mas eu quero ser um crente que possa glorificar o Teu nome, que saiba realmente o propósito e o desejo do Pai para com as nossas vidas. Então, nós não podemos estar nessa condição. Então, Jesus identificou a autoconfiança daquela igreja. No verso 17, ela diz assim: você diz, estou rica, adquiri riquezas, não preciso de nada. E o Senhor diz: não reconhece que você, porém, é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Meus amados, a pior coisa na vida de um crente é o auto-engano, é achar que ele é suficiente, que o que ele tem, o que ele faz é suficiente. Laodiceia se considerava rica, mas era pobre. Sardes se considerava viva, mas estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. Então, mas a igreja de Laodiceia diz assim: eu não preciso de coisa alguma. É aquela autoconfiança, é o auto-engano. Laodiceia os crentes de Laodiceia acreditavam que estavam espiritualmente ricos. Eles achavam que era autossuficiente. Era uma igreja orgulhosa, tolerante. A riqueza daquela igreja levou à soberba. Mas, meus amados, não é só a riqueza que leva o homem à soberba. Muitas vezes, aquilo que fazemos, muitas vezes aquilo que pensamos, as nossas atitudes, as nossas prioridades. E quando falamos de prioridade, o que é mais importante para você? É o reino dos céus? Ou são os valores que muitas vezes passam? Nós precisamos entender que a realidade daquela igreja, aquela igreja,
no seu coração tinha um sentimento dizendo o quê? Eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, eu não tenho falta de nada. Muitas vezes a riqueza material, ela não pode comprar o perdão dos nossos pecados. Não é o que eu tenho que me faz diferente do reino de Deus, mas aquilo que eu sou, aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha mente. O orgulho daquela igreja impediu que eles enxergassem a Deus. A verdadeira riqueza, meus amados, não está no material, não está naquilo que é nosso, não está naquilo que nos impede de irmos a Deus, mas a verdadeira dependência está em Cristo Jesus. Ele sim é o nosso bem maior. No verso 18, Cristo se apresenta como mercador espiritual. Diz assim: dou-lhe um conselho, que compre de mim ouro refinado e fogo, e você se tornará rico. Então Cristo, ele não dá uma ordem, ele dá conselhos àquela igreja. Aconselho que de mim você compre ouro fino. A suficiência, meus amados, está em Cristo. A igreja se julgava autossuficiente, mas o conselho do Senhor é que compres de mim. Porque quando o Senhor fala isso, Ele está dizendo o quê? Toda virtude, todo bem, todos os valores que eu tenho são melhores daquilo que está no nosso coração. Então, a condição de Laodiceia, eles eram pobres, mas o Senhor oferece ouro. Eles estavam nus e o Senhor oferece vestes. Eles eram cegos e Jesus oferece o quê? Colírio para os olhos. Então, o Senhor exorta a igreja a abandonar a sua riqueza e ser mais dependente na presença do Senhor. Meus amados, hoje é uma grande realidade. Nós precisamos abandonar a confiança no próprio homem, na nossa força, nos nossos conceitos, na nossa vida, na nossa razão, mas confie na providência de Deus, confie no Senhor. Então, Ele chama para dependermos exclusivamente do nosso Deus. Nós precisamos mudar os nossos conceitos com relação à nossa vida. No verso 19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, por isso, diligentemente, arrependa-se. Nós vemos aqui um clamor do nosso Deus. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Meus amados, apesar das nossas grandes dificuldades, apesar das nossas grandes falhas, Cristo, Ele não desiste de nós. É um momento de recomeço na nossa vida. Apesar daquela dificuldade, aquela igreja, Ele diz assim: repreendo e disciplino aquele em que amo. E quando Ele fala que repreende e disciplina aquele que ama, Ele está dizendo que, olha, o meu amor não é como o seu amor, o meu amor é incondicional. É o amor que se dá pelo pecador, pelo necessitado. Então, apesar da condição daquela igreja, Ele ama. Antes de revelar o juízo que o Senhor falou, vomitar-te-ei da minha boca, Ele diz assim, Ele demonstra a sua misericórdia, porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. A disciplina, meus amados, é um ato de amor, porque Ele nos ama, nos chama para o arrependimento. É porque Ele nos ama que Ele nos chama para um recomeço. É porque Ele nos ama
que Deus está sempre pronto para perdoar o pecador. Nós precisamos entender isso. Arrepender-se, meus amados, é dar as costas para as nossas religiosidades. É não viver um cristianismo de aparências. Porque lá no céu não haverá hipócritas, haverá homens e mulheres transformados, remidos pelo sangue de Jesus. Devemos vomitar da nossa boca tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. No verso 20, meus amados, ele fala de um convite. Cristo convida a igreja para a ceia. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus amados, esse texto é um texto que é muito usado, né? Quantas vezes nós usamos, olha, eis que eu estou à porta e bato. É um texto evangelístico, né? Abre o teu coração para que Cristo entre. Mas se nós analisarmos o contexto, qual é o contexto do texto? A igreja rejeitou Jesus. Ela rejeitou o dono da casa, o anfitrião. Ela não queria compromisso com o verdadeiro evangelho. Então agora, quando falarmos desse texto, pense que a igreja rejeitou. Ele estava do lado de fora. Meus amados, as nossas atitudes, elas muitas vezes deixam Cristo do lado de fora. A grande questão de Jesus com os fariseus era esta: eles eram conhecedores da lei, letrados, conhecia tudo, mas eles não tinham aquilo que era mais precioso, um coração contrito e quebrantado, de arrependimento. Olhavam mais a trave que estava nos demais do que na sua própria vida. Esse evangelho, meus amados, não serve para nós. Nós precisamos mudar o nosso conceito. Cristo está do lado de fora da igreja. A igreja, ela não tem comunhão, ela tem apenas placa, mas não tem comunhão com o nosso Deus. Tem apenas nome, CNPJ, mas não tem a comunhão viva e eficaz com o nosso Deus. Então Cristo faz um apelo àquela igreja. A salvação é algo pessoal. Eis que estou à porta e bato. Jesus bate através das circunstâncias da vida. Quantas vezes Deus bateu na nossa vida por circunstâncias, mas Ele abre a porta através da sua palavra, porque é a palavra de Deus que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então Deus faz isso conosco, meus amados. Embora o Senhor, dono de todas as coisas, Ele tenha as chaves para entrar na nossa vida, naquela igreja, Ele prefere bater a porta. O convite era para que aquela igreja tivesse um relacionamento pessoal com Cristo. Cristo estava procurando entrar naquela igreja que carregava apenas seu nome, mas não possuía o verdadeiro evangelho. Essa é a grande questão. E para nós concluirmos aqui essa mensagem, meus amados, o verso 21 e 22 diz assim: ao vencedor darei direito a sentar-se comigo em meu trono. No verso 14 nós não lemos, mas a palavra diz assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Cristo é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Para aquela igreja cética e indiferente, Jesus se apresenta como a verdade absoluta. Ele é o soberano sobre a criação. Jesus tem poder de conduzir os vencedores ao trono da sua glória. E o resultado, meus amados, daquele conselho é que os crentes fiéis receberão recompensas espirituais, riquezas do reino de Deus.
vestes de justiça, olhos espirituais, reinaremos com Cristo por toda uma eternidade. A comunhão, ela sendo restaurada para termos uma comunhão eterna com Cristo. Então aquela igreja, meus amados, ela precisava mudar os seus conceitos. E esta palavra é para cada um de nós hoje. Nós precisamos nos autoavaliar. Como eu estou espiritualmente? Como está a minha vida? Como está a minha caminhada? Será que eu sou apenas um religioso? Eu sou conhecedor da palavra e não quero compromisso com a verdade? Deus nos chama, meus amados, para vivermos o evangelho verdadeiro e genuíno. O conselho para aquela igreja era essa. E o conselho para nós hoje é esse: aconselho que de mim compres ouro refinado, colírio para os olhos e vestes. O conselho para cada um de nós hoje é esse. Nós não conhecemos o que está passando no teu coração, mas você sabe o que está dentro de você. Não foram as circunstâncias que mudaram o conceito daquela igreja, foi ela própria, a autossuficiente em si mesmo. E muitas vezes nós achamos que está tudo bem na minha vida. Vou na igreja, está tudo certo. Mas Deus quer mudar isso no nosso coração. Deus quer transformar a nossa alma. Deus quer que o nosso coração esteja aquecido pela voz do Espírito Santo, por aquilo que arde dentro de nós, aquele sentimento de gratidão, Senhor, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu não posso ter um coração frio, apático, distante, longe, mas que o meu coração esteja na presença de Deus todos os dias. Aconselho que de mim compres. O que Deus está aconselhando é que Ele tem. Nós não temos nada. O pastor não tem nada. O pastor é um miserável, necessitado. Mas Deus é rico em misericórdia. Ele tem as fontes inesgotáveis da eternidade, jorram sobre a sua igreja. Esse sim é o Deus a qual servimos. E o desejo dele é aquecer o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja estará de pé, vamos louvar o Senhor. Sua vida no altar do Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Se rasgue na presença do Senhor. Tua presença aumente. Glória a Deus. Ele nos ama. E Ele quer operar um recomeço na nossa vida. Quer mudar os nossos conceitos. Glória a Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, Glória a Jesus. mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua Glória a Jesus. presença aumente.
Deus. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Adore ao Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A tua graça, Senhor, seja derramada neste lugar. Não sabe viver e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Glórias ao teu nome, Senhor. Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Hoje é tempo de recomeço. O Senhor quer mudar os nossos conceitos, quer aquecer nosso coração. Não podemos viver na mornidão espiritual, precisamos estar aquecidos pelo Senhor. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre esta igreja, Senhor. Tua graça seja abundante todos os dias.